Vamos lá, 2 Reis, capítulo 22, versículo 3. Olha o título que diz aí: o livro da lei é achado. Significa que estava perdido. Vamos ler. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados do conserto do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem conta com este dinheiro. Amém, pessoal? Olha para mim, por favor, pessoal. Olha aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O rei chamou um homem, o Safã, deu uma ordem para ele. Escute isso. Olha, você vai lá no templo, procura o Ilquias, o sacerdote, chama ele, fala para ele chamar os que ficam responsáveis na porta do templo, recolhendo o quê? Que diz a Bíblia? Dinheiros, ofertas. Olha o que o rei falou: peça para o Ilquias falar com os sacerdotes que ficam na porta do templo, colhendo a oferta do povo, que pegue essa oferta. Olha o que ele falou: conte a oferta, veja tudo que tem aí, contabiliza, arruma a oferta e reforma o templo. O rei, já pensou? O rei fala assim: olha, avisa o sacerdote lá que os homens que eu estou mandando arrumar lá são homens honestos. Diz para ele pegar o dinheiro, contabilizar, mandar, dar para eles vão comprar o material e eles vão arrumar o templo. É tão bom isso, que quando eu li, eu falei: meu Deus, hoje é difícil a gente encontrar gente honesta. Me desculpa, tá, pessoal, mas é a pura verdade. Vamos lá, continuando. Qual é o versículo? 8. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Meu Deus do céu. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos consertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de quê, pessoal? Triste. Guarda isso que a gente vai explicar. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Icã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Isaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Olha para mim, pessoal. Até aqui vocês estão entendendo? Olha o que aconteceu. O rei mandou reformar o templo. O Safã leva a ordem para o sacerdote. O sacerdote pega a ordem e cumpre. E aí o Ilquias encontrou o livro da lei que estava escondido dentro do templo. Ele fala: olha, eu achei um livro aqui.
e começou a ler para ele. Ele pega o livro, leva para o rei e lê para o rei. O rei, quando ouviu o que o livro dizia, ele rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que de tristeza. Sabe por quê, pessoal? Ele olhou para o que ele estava vivendo, e o povo que estava vivendo não batia com o que a Bíblia dizia, não batia com o que o livro dizia para viver. Ele rasga a roupa e fala assim: rapaz, chama os sacerdotes, vão orar por nós, orem por mim, clame a Deus por mim, ore por mim, ore pelo povo. Deus está irado conosco. Nós e os nossos antepassados não viveram o que o livro diz para viver. Misericórdia. Gente, isso aqui é muito forte, gente. Bora continuar para a gente terminar aqui. Eu vou explicar algo para vocês. Qual é o versículo? Meu Deus. Ilquias, Iacã, Abdon, Safã, Isaías foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tiva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, Ulda ou Hulda, e ela lhes disse que voltassem e dissessem ao rei a seguinte mensagem: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer, olha aí, pessoal, olha o final. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. E o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração. Olha o que Deus falou. E por isso, só depois da sua morte, é que eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Pessoal, fecha aí. Agora Deus vai falar com a gente. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui, pessoal. Isso é muito forte, gente. O rei mandou reformar o templo. O sacerdote encontra o livro, né, o Antigo Testamento, dentro da igreja, dentro do templo. Manda reformar. E aí ele pega o livro, leva para o rei lê, rasga a roupa de tristeza, porque tudo o que ele ouviu não era o que ele estava vivendo e não era o que os antepassados tinham vivido. Ele falou: Deus está irado com a gente. Chama os homens, intercedam por mim, intercedam por o povo, porque Deus está irado conosco. Eles levam a notícia para essa profetisa e Deus usa ela e fala: olha, pode dar um recado para o rei. Diz para ele que Deus está irado sim. Irado com o povo e vai destruir tudo. Só não vai acabar porque ele se humilhou, ele se arrependeu e orou. Amém, pessoal? Olha que Deus falou: eu vou acabar com tudo, mas quando você morrer, eu vou destruir tudo. Você vai ter uma morte em paz, vai ter uma vida em paz. Deus só não acabou com aquele povo, sabe por quê? Por causa de um homem, que quando ouviu tudo que estava escrito, se entristeceu. E sabe que o detalhe, pessoal? A igreja não pregava mais a Bíblia, mas estava funcionando. Agora vai ser pesado. Posso falar, gente?
A igreja não pregava mais a palavra, mas ela funcionava. Inclusive, tinha gente na porta da igreja recebendo o quê? Você leu, eu não estou inventando nada, só o que está na Bíblia, pessoal. Tinha sacerdote na porta da igreja só recebendo oferta, dinheiro. Mas o que era o mais importante, que é o quê, pessoal? A palavra de Deus não estava sendo pregada nessa igreja, mas ela estava funcionando, o negócio estava lá, de aparência, mas estava lá. Estava aberta, estava funcionando, tinha gente que ia lá, fazia as suas ofertas, levava o que tinha que levar, mas ninguém estava pregando a palavra, ninguém estava pregando o que tinha que pregar, falando a verdade. E hoje, infelizmente, ainda continua do mesmo jeito, pessoal. Eu não estou falando mal de ninguém, por favor, não me interprete mal. Está do mesmo jeito hoje. Você está ou não está, pessoal? Responda para mim, sim ou não? Não preciso ficar falando de ninguém aqui, não preciso. Estou pregando a Bíblia, gente, está aqui, ó. Não se prega mais a Bíblia, não se prega mais a palavra, mas a igreja está funcionando. O dinheiro, fale para mim, ser inteligente. O dinheiro está entrando, mas a palavra não está sendo pregada. O rei ouviu tudo que o livro dizia, ele falou, meu Deus do céu, a gente está tudo errado. Deus está irado com a gente. Moço, se reúne aí, vocês que são sacerdotes, vocês que são responsáveis espiritual nosso, se reúnem, vão orar, vão buscar Deus. Ore por mim, ore pelo povo. Está aí um homem que se preocupou com o lado espiritual dele e do povo, gente. São poucos homens desse tipo aqui, gente, que se preocupa com o espiritual. Quando ele leu, você está entendendo? Havia muito tempo que o povo não sabia, não lia mais, a Bíblia estava escondida dentro da igreja. Estão entendendo, gente? Dentro da igreja. Não pregava a Bíblia, não falavam da lei, do que Deus queria que o povo fizesse, mas estava funcionando. Pastor, e eu, pastor? O que essa palavra tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo, com você. A gente tem escondido a Bíblia também. Como, pastor? Quando a gente tem que fazer uma coisa que sabe que tem que fazer e não faz. Quando você tem que dar testemunho lá no seu trabalho, na sua rua, na sua casa. Quando você tem que mostrar que Jesus está na sua vida. Você esconde a Bíblia. Você está escondendo o que tem precioso em você. Quando ninguém não, isso aqui serve para a gente, pessoal. Gente que está enterrando a Bíblia, está escondendo a Bíblia. Sabe o que é para fazer. Sabe como tem que viver. Mas não vive, conhece. Diferente desse povo, eles não sabem. Quando o rei ouviu, falou, meu Deus, a gente está perdido. O que vai ser da gente, moço? Reúne vocês aí, vão orar. Olha a preocupação dele. Vão orar por nós. Deus está irado com a gente. E por causa dessa atitude dele, do líder, do rei, Deus não acabou com o povo, não destruiu o povo. Muito forte, gente, isso. Muito forte. Tudo se resume na palavra de Deus, amém, pessoal? Tudo se resume na palavra de Deus, no que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para a minha vida, pastor? Você sabe, Ele já vem falando com você, Ele vem tocando no seu coração, Ele vem falando para você, Ele fala aqui na palavra, fala aqui no culto, quando você vai para casa, Ele continua falando. Fala ou não fala, gente? Deus fala de qualquer jeito que Ele quiser, até em um louvor, uma pessoa te para e fala alguma coisa, Deus fala, meu irmão, Deus é maravilhoso, Ele age do jeito que Ele quer. Diga glória a Deus, gente. Pessoal, falando para você, as pessoas estão escondendo a Bíblia. Só que não é na igreja, em algum lugar menos no seu coração. Não estão carregando, sabe, trazendo essa palavra para dentro de si, vivendo o que ela está passando para a gente. A igreja funcionava? Funcionava, mas não se pregava mais a Bíblia, não se pregava mais a palavra. Vamos pegar essa palavra e trazer para a gente. Amém, pessoal? Será que eu tenho também escondido a Bíblia? Será que eu tenho guardado a Bíblia, escondido a Bíblia? Será que eu tenho entristecido a Deus, aborrecido a Deus? Pensa nisso.
Nós vamos ceiar agora. Agora nós vamos ceiar. Se você está aqui nessa noite e diz, poxa, essa mensagem foi para mim, pastor. Tem coisas que eu estou igual a esse povo. Tem coisas que eu deixo de fazer porque eu sei que é para fazer. Tem coisas que é para eu fazer como cristão eu não faço. Eu não sei o que é e eu não vou acusar ninguém, não. O próprio Espírito Santo está falando para você aí agora. Diga glória a Deus, gente. Está falando para você. Poxa, pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo outro. Sabe, pastor, eu não consigo pegar firme, eu não consigo me lançar 100%. E eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é essa. E eu não tenho feito. Me desculpe, você está escondendo também. Pesado, gente, é forte isso. Muito forte. Toda vez que eu deixo de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, segundo o meu manual de instrução cristão, eu estou escondendo. Acabou. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você. Se você está vivendo assim, hoje você tem uma oportunidade para mudar isso. Diga glória a Deus, gente. Hoje você tem a oportunidade. Amém? Vou ceiar agora, vamos ceiar agora, vamos orar, vamos buscar Deus.